Olá, começamos agora o Direto ao Ponto, seu programa de entrevistas que traz nessas primeiras edições uma abordagem voltada para as eleições de outubro. O bate-papo de hoje é com o professor Márcio Carneiro, associado do Departamento de Comunicação Social da UFMA, na área de jornalismo em redes digitais. Doutor pelo Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. E pesquisador nas áreas de comunicação e tecnologia. O Direto ao Ponto está no ar. Professor Márcio Carneiro, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Assembleia, no Direto ao Ponto. Então, vamos começar a nossa entrevista. Nós temos em mãos uma pesquisa do Instituto Datafolha, em que 60% dos entrevistados afirmam que as fake news interferem no resultado das eleições, ou podem interferir. Como é que o senhor vê isso? A ideia de que as fake news de alguma forma impactam as eleições, né? Infelizmente é verdadeira, porque você vê ao longo das campanhas anteriores, né, justamente a utilização dessas estratégias de desinformação, né, cada vez mais frequentes, né, no embate político, né? Claro que a gente sabe que falar mal do candidato, do oponente, né, inventar história, tentar manipular a opinião pública é uma coisa bem antiga, né? Lá na antiguidade você já vai ver casos desse tipo. O que complica agora é que quando isso vai para o ambiente digital, isso acaba acontecendo, vamos dizer assim, formatado com as características que o ambiente digital tem, ou seja, volume, velocidade e variedade de geração de informações. Então você tem, na realidade, uma coisa antiga, mas que ganha uma escala, um impacto muito maior, né? E isso ao longo do tempo, né, como falei, vai sendo incorporado, infelizmente, nas práticas do marketing político, né, que chamam de guerrilha digital, né, a ponto de, hoje em dia, muita gente apostar muito mais nisso do que num bom programa de governo, num bom, né, enfim, no contato mais honesto com o eleitor, né? Mas é um fato, né? A Justiça Eleitoral está preocupada com isso, muita gente está preocupada e, querendo ou não, hoje existe uma indústria, né, da desinformação, né? A gente não gosta muito do termo fake news, porque a gente entende que news, a notícia, é o resultado final do processo de produção do jornalismo profissional, claro, né? E nesse processo você tem checagem de fatos como uma etapa fundamental. Então, fica meio estranho você pensar numa notícia ou num produto que nega, né, a necessidade da checagem. Por isso que a gente sabe que esse é o termo mais comum, a gente fala, mas a gente prefere desinformação ou difusão deliberada de desinformação, que é essa indústria que tem uma agenda, né? Pode ser, enfim, qualquer, mas que se utiliza desses recursos e tenta manipulação da opinião pública versão digital, vamos dizer assim. E qual é o impacto dessas fake news no processo democrático do país? A desinformação, né, a gente não pode, vamos dizer assim, medir o impacto. Ela é uma ameaça, né? Ela é uma ameaça para a própria democracia, né, e para o próprio processo democrático, né? Porque ela meio que propõe um atalho, né? Ou seja, eu não preciso mais ser um bom gestor, um bom político, um bom representante, eu não preciso, né? Eu preciso apenas achar um jeito fácil de manipular as pessoas para as pessoas votarem em mim. Então eu faço isso eventualmente com desinformação, né? Quer dizer, a gente não tem como medir, até porque em eleições diferentes, talvez, né, você vai ter impactos diferentes, tá? Então cada caso é um caso, mas o fato foi incorporado no marketing político, existe muita gente que ganha dinheiro com isso, ou seja, que opera dessa forma e presta serviço para grupos, não só de políticos, mas grupos que têm agendas, né, agendas, por exemplo, de xenofobia, de racismo, né, de combate à ciência, né? A desinformação é uma estratégia, né, de manipulação, tá? Que não está, infelizmente, só vamos dizer assim, no campo da política, né? Ela é uma coisa que está disseminada como fórmula fácil de influenciar as pessoas. Como falei, uma coisa antiga que ganha um mecanismo, vamos dizer assim, potencializado pelo ambiente digital, né? E, infelizmente, funciona. Né? Nas últimas eleições, a gente viu o WhatsApp, que é um aplicativo de rede social,
impactando diretamente na escolha dos candidatos, influenciando diretamente o eleitor. O senhor acha que nessa campanha agora que se aproxima de 2022, esse mesmo aplicativo terá esse mesmo impacto? O WhatsApp ele é especialmente utilizado para isso porque, assim, entre outras coisas, né, é no WhatsApp que você talvez vai encontrar as suas redes familiares, né, de uma forma mais frequente, né? Então, assim, muita desinformação, ela chega não por pessoas que estão pensando em propagar fake news. Às vezes é o seu familiar que vê uma coisa, né, que acha... né? Tem que... E compartilha com você. Então, assim, através do WhatsApp é até mais difícil ter esse controle do conteúdo, né? Do que está sendo nos grupos, né? Do que está acontecendo lá. Então, isso já foi percebido, então existe vamos dizer assim, esse potencial. Mas, em tese, você tem desinformação acontecendo no Twitter, no Facebook, no Instagram. Todas as mídias sociais, de um jeito ou de outro, elas podem ser utilizadas para propagar desinformação. Agora, o WhatsApp tem esse papel, porque às vezes até a pessoa que tem um pouco mais de consciência, ela não vai checar ou vai replicar uma coisa duvidosa, justamente porque chegou para ela a partir de uma pessoa confiável, né? Um parente, um amigo. Então, ela já entende, vamos dizer assim, ela subentende que é verdade e vai para frente, né? Então, assim, a desinformação, ela funciona, e os jornalistas conhecem muito isso. Tem um jargão antigo no jornalismo que diz assim, notícia ruim é notícia boa. Por quê? Porque quando aquela coisa que tem muito impacto, que é muito negativa, ou muito positiva, ou muito estranha, né? Normalmente as pessoas, ela atrai a atenção das pessoas. Então, fake news, a desinformação, normalmente ela se utiliza dessa coisa, né, que já existia, né, e cria narrativas ou afirmações, né, que vão justamente despertar o interesse, que vão chocar e que naturalmente vão fazer as pessoas replicar, né? Às vezes até usando fontes. A Universidade de Harvard lançou um estudo, não tem nada a ver, mas aí o cara usa, né, nomes importantes, fontes mais respeitáveis e vai inventando história e as pessoas vão replicando, às vezes não de maldade, né? Porque elas também não... É difícil você imaginar que a pessoa vai checar tudo que ela recebe, né? Então, assim, é muito da natureza humana, né? Ter curiosidade, né? Querer contar, né, a novidade para os outros e tal. Então, a desinformação, ela usa muito, né, essas coisas que são humanas, né, e se aproveita disso para ganhar escala, né, como eu já falei, no ambiente digital, com muita velocidade, com muito impacto. Quais as redes sociais o senhor acha que podem influenciar com mais potencialidade diretamente o eleitor? Olha, em tese, toda rede social ela pode ser canal de propagação de desinformação, né? Como eu falei, né? Várias aqui são possíveis. Cada rede ela tem suas características, né? E, assim, o impacto de cada uma, ele pode ser mais, vamos dizer assim, imediato, mas ele pode ser, como tem acontecido, ele pode ser construído dentro da rede a partir de um trabalho mais longo, né? E a partir, por exemplo, do conhecimento de como os algoritmos das redes funcionam, né? Por exemplo, cada rede dessa, você tem um conjunto de conexões, de amigos, enfim, da sua rede. Mas não é tudo que os seus amigos publicam que você vê. Na realidade, tem um software que meio que filtra o que você vê, né, a partir da rede que você tem. Esse software, ele funciona, né, partindo da premissa assim, frequência é igual a interesse. Então, coisas que geram engajamento mais alto, o algoritmo entende, né, que são mais interessantes. Então, ele replica e expõe para mais gente. Então, o cara da desinformação, que já entendeu isso, o que ele faz? Quando ele fala uma bobagem assim, absurda, né? Não é porque ele seja um idiota, mas porque ele sabe que na hora que ele falar aquilo, tanto gente vai apoiar como gente vai malhar. Então vai gerar um engajamento alto. O algoritmo vai entender que é importante e vai replicar aquilo para mais gente. Então esse mecanismo, ele gera um efeito, né, de expansão, que o pessoal da desinformação já entende, né? Essa fórmula, vamos dizer, de manipular o algoritmo, ela começou a ser pensada, né, associada a um pesquisador, a uma pessoa chamada Casaleggio, método Casaleggio. Depois isso vai para a eleição americana, com o Steve Bannon, vai para o Trump, vem para o Bolsonaro. Então, assim, é uma espécie de fórmula, né, de manipulação dos algoritmos das redes digitais a partir né, do entendimento de como eles operam. Claro que as plataformas têm reduzido isso, têm filtrado e tal, mas separar, filtrar fake news é difícil, né?
como eu estava falando, é difícil fazer manualmente, é difícil fazer automaticamente, né? Então, né, é uma briga, né? A desinformação é uma espécie de hidra com várias cabeças e o combate a ela tem que ser feito também em diversas, né, na alçada do legislativo, né, de quem pensa em leis, né, da justiça, da sociedade civil. Isso que você está fazendo agora, por exemplo, levando essa temática, trazendo essa temática, colabora, porque quanto mais gente souber, né, que tem desinformação, que tem fake news, que tem manipulação e que tem, vamos dizer assim, gente profissional trabalhando com isso, quanto mais essa temática for divulgada, acho que a gente contribui para vamos dizer assim, para equilibrar um pouco isso. Agora, é um combate muito difícil, né, porque ele está engendrado no comportamento humano, no ambiente digital, nas suas características e, às vezes, até nos algoritmos, ou seja, na forma como as plataformas operam. Existe uma fórmula para que se possa alcançar maior público, para que se possa potencializar as ferramentas ao nosso favor, ou, no caso, ao favor de um candidato, por exemplo, que vai usar essas ferramentas nesse período eleitoral? Olha, como cientista de dados, eu não acredito em fórmulas prontas, né? Eu acho que cada caso é um caso, até porque você tem, né, de repente, esse candidato atuando ou pleiteando votos, né? Ele pode estar dentro, por exemplo, de uma cidade enorme como São Paulo, onde tem infraestrutura de internet muito desenvolvida, onde o peso das mídias sociais é muito grande, e você pode, de repente, ter um candidato do interior do Maranhão, né, que eventualmente ele vai usar mídias sociais também, mas ele, né, a internet não chegou lá do mesmo jeito. Então, acho que cada caso é um caso. Eu não acredito em fórmulas prontas, mas eu acho que a fórmula principal, né, é você ser honesto. Agora, eu não sei se isso ajuda nos dias de hoje. Agora, querendo ou não, como eu falei, o marketing eleitoral, infelizmente, já, né, alguns profissionais já colocam, né, a desinformação como uma estratégia e que funciona, né, tem mostrado uma certa efetividade em manipular, né, a cabeça das pessoas, infelizmente, né? Então, assim, como eu falei, é um embate, né, eu não diria entre o bem e o mal, mas eu diria, né, é um embate antigo, né, é a manipulação da opinião pública, uma questão bastante antiga, mas que se adaptou ao ambiente digital, e eu acho que quem combate isso ainda não entendeu, né, direito todos os mecanismos e todas as formas e toda a dificuldade que é enfrentar isso. O marketing político tem utilizado bem as mídias digitais? Então, o marketing, ele é uma ferramenta muito interessante, né? Agora, como tudo na vida, ele pode ser distorcido, né? Então, o marketing político também, né, é uma área interessante, né? É uma área da comunicação, né, que nas eleições ganha muita evidência, né? Mas em todo lugar, ou como em toda área de atividade, você tem também o marqueteiro, vamos dizer assim, né, que não é muito, vamos dizer assim, ético, né? Né? Não sei, aí eu posso estar sonhando aqui, né? Não existe, eu também não posso dizer que não existe político ético ou marqueteiro ético, eu acho que tem, né? E acho que cada um joga do jeito que achar que deve jogar. Agora, as pessoas é que tem que se proteger, vamos dizer assim, né, contra as tentativas de manipulação, né? Porque elas existem e eu acho que nessa eleição vão piorar muito. Um candidato, ele hoje, querendo ou não, quando ele se coloca, né, numa eleição, ele está exposto a todo tipo de contato e de efeito, né? Então, assim, hoje, existe tecnologia hoje, se eu quiser, eu pegar, né, o que a gente chama de deepfake, né? Ou seja, fake profundo, né? Eu posso pegar uma imagem de um candidato, um áudio dele, né, e fazer um algoritmo de aprendizado de máquina, replicar, né, a voz dele e colocar, sincronizar com uma outra imagem e, por exemplo, posso colocar numa rede social um candidato falando um absurdo que ele jamais falaria, tá? E até as pessoas perceberem isso, claro que ele vai negar, mas até isso ser, né, vamos dizer assim, descoberto, né, eu precisaria passar por, hoje está tão sofisticado, que eu precisaria passar por uma auditoria, por um especialista para poder detectar a mudança, né? Então, assim, é muito difícil, né, no tempo, por exemplo, de uma eleição, que é uma coisa muito dinâmica, né, você, por exemplo, contornar um problema desse. Até quando não é isso tão sofisticado, mas quando, né, surge uma mentira, né, você tem que correr atrás, tem direito de resposta e tal, mas a gente sabe que às vezes o dano é maior do que a reparação, né? Porque é um processo muito, né, muito rápido, né? E muito, enfim, muito grande, né? Então eu acho que o candidato, ele tem que, eu acho que aí já não sou, enfim, eu já não posso falar com essa propriedade, né? Mas eu acho que o candidato, ele tem que se cercar de bons profissionais, né?
de comunicação e tal. Se ele tem bons profissionais, eu acho que uma coisa também que a comunicação no Brasil está percebendo agora é que ela tem e deve trabalhar cada vez mais com dados, né? Eu trabalho com formação de recursos humanos na área de comunicação e quando na graduação eu abro uma planilha para mostrar para os meninos que eles precisam saber trabalhar com planilhas porque as grandes bases de dados estão em portais de transparência e as histórias estão lá naqueles dados, né? Às vezes uma planilha já gera, às vezes, um certo estranhamento, né? Mas hoje, se você pensar, se você está numa assessoria de comunicação, você tem que trabalhar com os analytics, ou seja, com os relatórios das mídias sociais. Toda a plataforma te gera um conjunto muito grande de dados. Agora, se você sabe, né, usar esses dados e reorientar isso para a sua estratégia de comunicação, a gente acha que ainda tem uma grande lacuna no mercado. Hoje eu coordeno o mestrado profissional de comunicação e uma das coisas que a gente tem, né, tocado muito é nessa coisa, né, de atualizar os profissionais em relação ao uso de dados, ao entendimento de mídias sociais, não para jogar conteúdo, né? Porque tirar uma foto e fazer um texto, né? Qualquer um faz, né? Agora, entender isso, entender esse mecanismo e incorporar isso numa estratégia de comunicação, ou seja, pensar estrategicamente com dados, com situações mais complexas, a gente ainda tem uma carência grande de profissionais, né? A gente, agora, por exemplo, a gente está tentando trabalhar nessa área. O mercado aí se expandindo, né? Já tem até empresas que mexem com checagem de dados. As iniciativas de fact-checking, né, checagem de fatos, elas nasceram justamente como uma, vamos dizer assim, uma reação das empresas, da indústria do jornalismo, para combater as fake news e para se posicionar né, diante da sociedade como, né, algo que, acho que para revalorizar o próprio trabalho do jornalismo, né? O jornalismo hoje, acho que nesse momento, ele nunca foi tão importante, mas ao mesmo tempo ele nunca foi tão desvalorizado, né? Porque se você pensar bem, a percepção de valor que as pessoas têm da notícia, do produto notícia, ela vem caindo. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas acham que elas não precisam... Antigamente, né, você assinava um jornal impresso, ia lá na banca comprar, você parava lá na hora da grade, né, do programa para assistir. Hoje você tem conteúdo, né? Essa era uma lógica de escassez de informação. Hoje a gente tem uma lógica de excesso de informação, né? Então, quando você tem uma coisa muito fácil, né, ela se desvaloriza, né? Só que as pessoas não entendem que o que está fácil lá, a notícia que chega de qualquer coisa, não é a notícia eventualmente checada, não é a notícia feita com a técnica e com a ética do jornalismo profissional, né? Então, assim, eu acho que as iniciativas de checagem de fatos também são uma reação da indústria do jornalismo de se colocar e dizer, olha, o nosso trabalho tem valor, o nosso trabalho diferencia esse produto e a gente pode fazer isso checando fatos, né? É uma possibilidade e eu acho que isso vai crescer cada vez mais, até porque é uma forma é uma área nova de negócios, né, para a comunicação. Agora, ainda sobre fake news, como é que o senhor avalia o trabalho da Justiça Eleitoral no combate às fake news? Eu acho que a Justiça Eleitoral está fazendo o que ela deve fazer, né? Eu acho que o que ela pode fazer, ela tem que fazer e ela está fazendo direito, né? Ela está se posicionando, ela está usando a comunicação para informar direito, está criando canais, inclusive dentro das mídias sociais, né? Para contrapor esse fluxo da desinformação, né? Você tem que oferecer um contraponto, né? Então, a coisa checada, a coisa, né, a informação correta. Então, acho que eles estão fazendo o que tem que fazer. Mas, assim, o combate à desinformação, como eu falei, é um combate em diversas frentes. A frente da justiça, a frente do judiciário, ela está acontecendo, do legislativo também está, né? Da academia também está, da sociedade civil também está. Ela precisa ganhar mais escala, né? Para que as pessoas lá na ponta realmente vejam o risco de serem enganadas e manipuladas por essa indústria da desinformação. Professor, as suas considerações finais. Não, só agradeço a oportunidade, né? Estamos aqui à disposição. Então, estamos lá no mestrado profissional da UFMA de comunicação, que é um mestrado profissional, ou seja, um mestrado que trabalha com pesquisa aplicada, com solução de problemas reais. A gente trabalha com teoria, porque você não pode fazer pesquisa aplicada sem teoria, mas voltada para a realidade. Então, estamos lá e estamos à disposição para o diálogo, né, sempre que for necessário. Professor Márcio Carneiro, muito obrigada pela sua entrevista. O Direto ao Ponto fica por aqui. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!